Fala corredor e corredora, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, eu sou o professor Ricardo Monson e hoje estou aqui para falar sobre um tema que aflige muita gente, que são as lesões na corrida. Você já passou por esses problemas? Já teve alguma lesão ocorrer? Ou está passando por isso nesse momento? Ou ainda tem medo, receio de passar por isso em alguma fase do seu treinamento? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre prevenção, como progredir na corrida minimizando os riscos de lesões. Também vamos falar sobre tratamento e quais pontos da sua corrida você precisa observar para evitar as lesões, para não ser acometido por esses problemas. Se você gostou desse tema, clica no gostei, se inscreva em nosso canal, compartilhe com mais pessoas essas informações e vamos lá, vamos pro vídeo. Bom pessoal, nós aqui da Carpe Diem trabalhamos com programas de treinamento em corrida há mais de 12 anos e viemos ao longo desse período acumulando vasta experiência na prevenção e tratamento de lesões. Eu mesmo ao longo desses anos já passei por algumas lesões e vou ensinar você como preveni-las e como tratá-las. Então fica comigo até o final desse vídeo que tem muita informação boa, de qualidade, baseados em estudos científicos que nós vamos trazer para você agora. Em primeiro lugar, é importante que você saiba que nós somos corredores naturais, ou seja, que a nossa espécie evoluiu para correr longuíssimas distâncias, dezenas e até centenas de quilômetros. Nós temos o corpo todo adaptado para correr longas distâncias. Esse processo evolutivo se deu ao longo de 4 milhões de anos de evolução dos nossos ancestrais para realizar as caças de persistência. E apesar de nós trazermos essa herança genética de corredores naturais, nós não estamos corredores naturais. Ou seja, a adoção de um estilo de vida cada vez mais sedentário que nós temos assumido nas últimas décadas tem nos distanciado dessa prática que durante milhões de anos foi tão natural para a gente. Nesse sentido, é importante que a gente compreenda um princípio bastante interessante, que é o princípio da antifragilidade. O que quer dizer o princípio da antifragilidade? Muitas pessoas têm medo de se lesionar ao correr, achando que isso vai desgastar as suas articulações, desgastar o seu corpo, como se nós fôssemos uma máquina, comparando o corpo humano com uma máquina. E essa comparação ela não faz o menor sentido, porque o corpo humano ele se recupera, ele se regenera, ele é um organismo vivo que se auto-repara o tempo todo. A máquina não é um organismo vivo, então a máquina sofre desgastes e ela não consegue se reparar. Para compreender melhor o princípio da antifragilidade, uma frase bem interessante diz o seguinte: máquina, use-a e perca. Corpo, use-o ou perca-o. Então, se nós não utilizarmos o nosso corpo, se nós não nos movimentarmos, se não dermos esses estímulos, aí sim, pela lei do desuso, o nosso organismo vai ficar cada vez mais frágil, porque nós não estamos estimulando o desenvolvimento de estruturas mais robustas. Tem um estudo científico bem interessante, que nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo, que demonstrou que os discos intervertebrais, a cartilagem que existe entre uma vértebra e outra de nossa coluna, ela sofre uma hipertrofia, ou seja, um aumento da sua robustez, da sua densidade, da sua capacidade de absorver impacto, fica mais nutrido, fica mais hidratado em corredores. Ou seja, corredores passam por um processo adaptativo que fortalece os discos intervertebrais. Em outro estudo, foi avaliado também que corredores possuem cartilagens mais robustas nos joelhos. Então, na contramão do que a maioria das pessoas pensam, a corrida não vai desgastar as suas cartilagens, a não ser que você esteja cometendo alguns erros que logo mais a gente vai falar sobre isso. Mas se você está fazendo um programa de treinamento progressivo, gradativo, adequado ao seu condicionamento físico, você vai ter ganhos não só para a sua saúde cardiorrespiratória, vascular, mas também para a sua saúde articular. Então as articulações de corredores que respeitam um programa de treinamento bem planejado também vai melhorar, também
vai ficar mais saudável, mais robusta, como um processo adaptativo aos estímulos que estão sendo dados. Um ponto muito importante para a gente deixar claro é que nós não estamos falando aqui de lesões traumáticas, como entorse de tornozelo ou uma queda que levou a uma fratura, mas sim estamos falando sobre lesões por sobrecarga, que é a maior parte das lesões que acometem corredores. Elas se caracterizam por sequências de estímulos, por repetição de estímulos que estão acima da capacidade do indivíduo. Nesse sentido, é muito importante que a gente faça primeiramente a prevenção desse tipo de lesão, equilibrando a balança entre capacidade e demanda, a capacidade do indivíduo, o condicionamento físico atual desse indivíduo e qual é a demanda, ou seja, a intensidade, o volume de treinamento que eu vou expor esse indivíduo deve estar em equilíbrio com a sua capacidade. Se esse praticante, uma pessoa sedentária há muitos anos, não tem lastro de treinamento, ou seja, nunca praticou muitos esportes, leva uma vida sedentária desde a infância e da adolescência, por exemplo, e faz 30 anos que essa pessoa não pratica esportes, e de repente ela quer começar a praticar corrida. Ela não caminha, ela não se movimenta no dia a dia, trabalha parado num escritório, sentado o dia todo. Qualquer demanda de exercício já vai ser bastante para a sua capacidade atual. Então essa pessoa precisa começar a se movimentar mais, é importante que ela faça fortalecimento muscular, é importante que ela faça caminhadas primeiramente, introduza caminhadas no seu dia a dia, introduza mais movimento no seu dia a dia, para depois começar um treinamento de corrida que envolva de fato a mecânica da corrida, o impacto maior da corrida, e essa pessoa possa então ir preparando o seu corpo e fortalecendo as suas estruturas para essa demanda mais alta de treinamento. Agora, se o indivíduo já traz consigo um histórico de prática esportiva, práticas esportivas relacionadas com a corrida, como futebol ou esportes de quadra ou outras modalidades que envolvam bastante deslocamento, isso vai fazer com que a pessoa já tenha, então, estruturas mais fortes. E iniciando o programa de treinamento com o aparelho locomotor mais bem preparado, essa pessoa vai ter uma maior capacidade de absorver a demanda do treinamento. Outro ponto importante, além da prevenção, é o tratamento precoce. Ou seja, é muito importante que o praticante, ao sentir qualquer desconforto, relate para o seu treinador o que está sentindo, para que esse possa avaliar quais possíveis fatores de risco estão levando ao surgimento daquela lesão. Assim, o professor poderá prescrever exercícios de fortalecimento, ou de alongamento, ou de correção técnica, ou ainda indicar um fisioterapeuta, um ortopedista para iniciar o tratamento o mais rápido possível, evitando longos períodos de recuperação ou mesmo afastamento temporário do praticante da modalidade. Vamos falar agora quais são os fatores de risco que podem aumentar essa propensão a desenvolver lesões na corrida. Para começar, o fator de risco mais importante, eu vou reforçar aqui, é justamente o desequilíbrio entre demanda e capacidade. Se a demanda de treinamento está acima da sua capacidade de suportá-lo, com certeza isso vai gerar uma sobrecarga excessiva e a repetição dessa sobrecarga excessiva vai acabar trazendo lesões. Então esse é o primeiro ponto. Cuidado com aumentos bruscos de volume e intensidade de treinamento. É necessário ter um planejamento, uma periodização do treinamento, uma progressão gradativa dos estímulos para que o seu corpo possa se adaptar a cada um deles e assim se fortalecer para suportar cargas mais acentuadas de treinamento. Outro fator de risco importante é não fazer paralelamente um programa de fortalecimento muscular. É muito importante que você fortaleça os principais grupos musculares envolvidos na biomecânica da corrida para que esses tenham uma maior capacidade de suportar a carga de treinamento. A falta de flexibilidade também é um fator de risco preponderante no esporte. É muito importante que, além de fortalecida, a sua musculatura também esteja bastante flexível. Músculos flexíveis são menos suscetíveis às lesões e também expõem menos os seus tendões, as suas inserções musculares, ao menor estresse, a uma menor tensão.
Então, trabalhar a sua flexibilidade é muito importante para diminuir a tensão nas inserções, diminuir a tensão nos tendões, evitando tendinopatias e até mesmo os desgastes articulares, por exemplo, na região da patela, na região do joelho, porque a musculatura do quadríceps muito encurtada vai elevar a patela, manter a patela mais alta, gerando mais tensão no tendão, podendo gerar tendinopatia e também gerando maior atrito da patela com o fêmur. Então é muito importante cuidar do aspecto da flexibilidade para evitar o aparecimento de certas lesões. Desenvolver a mobilidade, a estabilidade articular, conjuntamente com o trabalho de fortalecimento de flexibilidade, também se mostra muito efetivo na prevenção e tratamento de lesões. Outro fator de risco importantíssimo que nós devemos levar em consideração é a questão do sobrepeso e da obesidade. De fato, esse problema vai aumentar a sobrecarga nas estruturas do aparelho locomotor, podendo gerar lesões. Então é muito importante que o praticante que está acima do peso faça uma reeducação alimentar, mas que seja muito bem planejada para não faltar nutrientes e que ele possa entrar no peso ideal, não oferecendo uma carga excessiva sobre o seu sistema locomotor. Falando sobre isso, um possível fator de risco também é a carência nutricional. Se você tiver carência de certos nutrientes, isso pode sim ser um fator de risco que vai levá-lo a lesões. Uma biomecânica da corrida inadequada também é um fator de risco importante que nós devemos prestar muito atenção. Precisamos avaliar a aterrissagem, como que ela está ocorrendo com relação à orientação do tronco, se o contato com o pé no solo está ocorrendo da maneira correta, embaixo do centro de gravidade, não à frente, se o seu tronco está levemente inclinado para frente, se a sua cadência, ou seja, a frequência de passos por minuto, está dentro do desejável. Todos esses componentes biomecânicos devem ser avaliados por um profissional de educação física capacitado para fazer os ajustes necessários na sua biomecânica e assim você poder correr mais corretamente, gerando mais segurança na sua prática esportiva. A qualidade da sua recuperação também é um fator de risco importante. Como está a qualidade do seu sono? Você tem dormido pelo menos 7 horas por noite? Você dorme em sono profundo? Esses também são aspectos fundamentais para a prevenção e também o tratamento de lesões. O descanso. Você tem se recuperado bem? O seu trabalho te permite uma boa recuperação? Pense nisso. Pense em cada um desses fatores de risco que foram apresentados aqui para você. Em quais deles você pode melhorar? Se você ajustar cada um desses fatores de risco, eu tenho certeza que o seu índice de lesões vai se aproximar muito de zero. Então, cuide de cada um desses aspectos, procure um profissional de educação física capacitado para planejar o seu programa de treinamento e auxiliá-lo a ter mais performance com mais segurança e prevenção de lesões. Se você gostou desse conteúdo, curta o nosso vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe com outras pessoas, isso vai fortalecer o nosso trabalho para que a gente possa levar cada vez mais conteúdos de qualidade para você. E se você quer saber mais sobre alguma lesão específica, escreva aqui embaixo nos comentários qual lesão você quer conhecer melhor, sobre tratamento, prevenção, dicas práticas e tudo para ajudar você a solucionar esses problemas. Nos próximos vídeos, então, nós vamos abordar a fundo cada lesão. Comenta aqui embaixo quais delas você quer conhecer melhor. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um abraço!